boa noite aos sindicalizados, boa noite aos nossos amigos que estão acompanhando nossa live. Toda terça-feira, o Sindisalem vem fazendo uma live com o compromisso de buscar entender algumas coisas que ainda ninguém consegue entender sobre a Covid-19 e suas ações. A nossa primeira live, nós tivemos a participação do Dr. Antônio, médico sanitarista, falando sobre a saúde na pandemia. Nossa segunda live, nós falamos sobre, hoje dia 30, a medida provisória 133, que dentro da pandemia nos fez alguns atrasos. Infelizmente, este ano, este governo está aproveitando exatamente o nosso pior momento para poder fazer as coisas que ele mais gosta, atrapalhar a vida da gente. Tivemos também, na live passada, a psicologia, desculpe. A terceira live, uma conversa sobre a pandemia e as ações negativas para a sociedade. E hoje nós estamos aqui com a Solange. Olá. Para conversar com a gente sobre saúde mental, os efeitos da pandemia na vida e na mente do trabalhador. Boa noite, Solange. Boa noite, seu Natan. Boa noite a todos que nos assistem. Eu sou Nathaniel Jesus Cerejo Coelho e estou presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, desde abril de ano passado. Então, nós montamos esse sistema porque a gente não pode estar saindo de casa, né? Então, nós montamos esse sistema de live, como todo mundo está fazendo, para poder colocar as pessoas, todos os nossos sofrimentos, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está com medo, aquilo que a gente está achando que está acontecendo com o brasileiro hoje. E o nosso dia a dia está saindo meio complicado. Então, a gente busca essas oportunidades para também se inteirar da situação. Logicamente que cada um de nós, durante essa pandemia, perdeu parentes, amigos, pessoas do nosso dia a dia. Nós, lá na Assembleia, perdemos alguns, né? Então, eu tenho um vizinho que faleceu com ela. Eu tive também a Covid. Então, a gente procura saber e entender o que é que está acontecendo no dia a dia. Então, por isso, nós convidamos a Solange para nos dar alguns esclarecimentos. Pronto. A Já saúde podemos, mental. Então? A saúde mental. Nessa terça-feira, 14 de julho, estamos falando sobre a saúde mental e os efeitos da pandemia na vida das pessoas e dos trabalhadores. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Solange Silva,
Ela é formada em psicologia pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA, e tem mestrado pela mesma. É doutoranda pela Universidade Nacional de Brasília, UNB. Doutora Solange, posso dizer já, né? Doutora Solange, já está perto de Está pertinho, está pertinho, senhor Natan. Gostaria que você comentasse para nós como é que você está vendo esse cenário de adoecimento das pessoas diante dessa pandemia que vivemos. Bom, então, vamos lá. Antes de tudo, meu boa noite a todos e a todas que nos assistem. Meu agradecimento ao sindicato, ao seu Natan, a Rielda, né, ao Vitor, a toda a equipe que nos apoia e nos dá o suporte para que estejamos aqui na noite de hoje. Então, meus agradecimentos pelo convite, pela possibilidade da gente refletir sobre esse tema, de fato, tão relevante, né, que é a saúde mental, os efeitos, as repercussões, digamos assim, né, da pandemia, desse momento singular na nossa história, sobre a saúde, né, do trabalhador, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, se a gente entender esse cenário e as repercussões dele, a gente tem refletido aqui na UNB, junto com a professora Ana Magnólia, que é quem coordena, né, o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, primeiro sobre qual é o contexto, né, da sociedade, qual é o cenário da sociedade em que nós vivemos, porque essa pandemia e a nossa imersão nessa sociedade vai ter repercussões aí no nosso modo de lidar com a pandemia, né, e também repercussões em termos de saúde, entendendo que essa saúde dos trabalhadores, né, a nossa saúde, ela ela sofre influências de diferentes fatores, né? Então, é bastante complexo de se entender essa saúde, porque ela envolve dimensões biológicas, né, dimensões genéticas, mas envolve também dimensões sociais e dimensões econômicas, né? E é interessante que a pandemia, ela vem escancarar, de certa forma, isso também. O quanto a afetação, digamos assim, ela sofre, o quanto uma pessoa vai ser afetada, mais ou menos, o vírus está aí, todos nós podemos ser acometidos, mas os efeitos e as consequências em termos de saúde, eles são diferentes, né? De certo modo. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente tem diferenças em termos dos efeitos na saúde, do índice de mortalidade, se a gente comparar o plano piloto, né, com as cidades satélites. Então, a saúde abarca ou tem essa dimensão de uma complexidade, envolve, para além de elementos biológicos e genéticos, condições sanitárias, condições econômicas e condições sociais. Então, daí a gente entende que é importante contextualizar qual é a sociedade que a gente está e como isso vai ter efeito sobre o manejo que a gente faz da situação, da pandemia, enquanto sociedade, enquanto trabalhadores, né, e enquanto cidadãos que somos. Então, é preciso contextualizar que, para entender o cenário de pandemia, é preciso lembrar que nós vivemos numa sociedade capitalista, né? Então, nós vivemos numa sociedade capitalista, a professora Ana Magnólia Mendes aqui faz um acréscimo que no Brasil nós vivemos um capitalismo colonial, né? Então, essa nossa raiz histórica, digamos assim, de escravidão, né, e fomos um dos últimos países da América Latina, né, a rompermos, talvez ainda não tenhamos rompido totalmente com a escravidão, o trabalho escravo ainda está aí, né? Mas enfim, então isso acontece muito tardiamente na nossa história, é uma marca forte esse colonialismo, né? De tal modo que isso leva a uma dimensão cultural de algum grau de submissão,
de subserviência no modo como a gente lida com algumas situações, naturalizando, como se, por exemplo, o preconceito, né, fosse algo natural, normal da sociedade, enquanto a gente entende que isso é uma construção social, que isso tem a ver com a nossa história, com as nossas raízes, né? Costumeiramente a gente deixa escapar comentários, piadas, enfim, né, que traduzem esse racismo que está aí, por exemplo, dentro de todos nós. Então, nós vivemos uma sociedade capitalista, um capitalismo colonial, né, e em sendo uma sociedade capitalista, impera como valor forte, né, o consumismo, né, então o trabalho nesse contexto, né, ele deixa de ser um fim que, como Marx disse, né, traz dignidade ao homem, caracteriza o homem, o seu fazer, o seu trabalhar, para ser um meio de aquisição de produtos, né? Então, eu trabalho para ganhar dinheiro, para comprar coisas, né, para ter. Então, há nesse sentido uma degradação do que é o conceito de trabalho e do sentido que ele pode ter na vida das pessoas. Nessa mesma lógica, as vidas tendem a ser consideradas, e o momento da pandemia de novo escancara isso, né? Tem um professor da USP, professor Christian Dunker, que fala isso, né? A vida como um negócio de administração de populações. Então, a vida interessa na medida em que é a partir daí que se administra populações. Vejam que somem os sujeitos, as pessoas, as histórias, a singularidade de cada um, e passa a haver uma tentativa de homogeneização, né? Então, diante desses elementos, há uma negação, digamos assim, né, daquilo que pode ser caracterizado como o adoecimento, e a desproteção do Estado, a desproteção das instituições em relação ao cidadão, que passa a ser visto na medida que ele pode consumir, né? Então, há uma tendência nessa conjuntura que a gente vive a essas marcas que eu fui citando, né? O consumismo, a redução da vida a um negócio de administração de populações, a negação do adoecimento, da desproteção por parte do Estado, por parte das instituições, né? E, portanto, a gente pode dizer que há uma negação, digamos assim, da existência ético-política do cidadão, né, de cada trabalhador, de cada pessoa. E é interessante que, contraditoriamente, nesse contexto, a gente tem um elemento que é próprio também da sociedade capitalista por essa via do consumo, que é da exaltação egóica. Então, há uma exaltação, que é uma máscara, né, que isso é usado como uma máscara, há uma exaltação do eu, né, de tal modo que esse trabalhador, essa trabalhadora, passa a ser considerado um super-homem, uma mulher maravilha, que pode tudo, que não tem limite, e aí, de certo modo, a tecnologia, se por um lado ajuda, se por um lado temos a possibilidade, por exemplo, de estarmos nessa discussão, sendo acompanhado por pessoas de diferentes localidades, enfim, no Maranhão, talvez, quem sabe, no Brasil, né? E, então, há um avanço, a tecnologia permite alguns avanços, mas dá essa sensação de um homem Deus, né? Um homem Deus, os avanços da medicina também apontam para isso, né? Muitos avanços, muito progresso, e é nesse contexto, né, de consumismo, de desproteção por parte do Estado e das instituições, das organizações de trabalho, ao mesmo tempo de exaltação egóica, narcisista, né, que surge a pandemia. É nesse contexto de exaltação do conhecimento humano, né, do fazer humano, do ego, pela via do ego, do narcisismo, não a exaltação do trabalho no seu sentido de dignidade, mas o trabalho como meio. E aí, nesse contexto, surge a pandemia, né, que nos coloca diante, e essa semana eu estudava um texto do Freud, que ele escreveu
exatamente também na época ali da Primeira Guerra, num momento de guerra, num momento singular, a gente também vive uma guerra, né, contra o vírus e contra as outras questões, como o senhor Natan colocou aí no comum, isso em relação, no sentido de um desmonte das políticas sociais e do papel do Estado enquanto órgão de proteção, né, do sujeito, dos cidadãos. Então, a gente vive esse momento, e a pandemia, que é de guerra também, em certo sentido, tal como Freud fazia suas reflexões ali durante a Primeira Guerra, e aí é nesse contexto que surge um vírus, né? Um vírus que surge assim, de repente, e que nos coloca diante, né, escancara, né, essa vulnerabilidade humana. Interessante que eu via os memes da internet esses dias e eu achei um interessante, que dizia assim, era uma criança, né, se perguntando como assim? Um vírus que morre com água e sabão e não foi desenvolvida ainda uma vacina, né? Então, a pandemia, e eu não acredito em acasos, né? Eu sempre penso sobre o que isso tudo veio nos trazer, né? Qual é o chamado que esse sofrimento, o sofrimento de milhares de pessoas, de milhares de famílias, o que a vida quer nos dizer com isso, né? Nos colocando diante dessa vulnerabilidade humana, dando, de certa forma, um golpe no nosso narcisismo. Então, é esse o contexto que a gente vive, né? De intensa fragilidade, de intensa vulnerabilidade, de perdas afetivas, como o seu Natan falou no começo, perdemos vizinhos, perdemos amigos, perdemos companheiros de trabalho, alguns de nós perdemos familiares, não? Então é um momento de intensa dor, de sofrimento, que nos coloca diante, que escancara para nós, é isso que Freud dizia, e que eu queria trazer aqui, que ele dizia que as guerras retiram o véu com que escondemos a morte. Então, nós nos deparamos, né, diante da morte, do sofrimento, da vulnerabilidade humana, nesse contexto social, político, econômico, de vulnerabilidade também, de desproteção. Então, de fato, todo esse pacote junto, antes da pandemia, já era complexo, né, para a saúde mental. E agora, mais ainda, né, há uma certa agudização, se assim a gente pode dizer, né, desse adoecimento, desse adoecimento psíquico, né, que vem junto desse pacote aí, né, com a pandemia. Ao mesmo tempo, pode ser oportunidade, como está acontecendo agora aqui, a gente na live, da gente refletir sobre como tem sido o nosso modo de viver, sobre como temos conduzido a nossa vida enquanto sociedade, enquanto coletividade, né? E enquanto singularidades, enquanto particularidades, cada sujeito, cada pessoa. Então, um pouco desse contexto é isso, né? E ele vai mesmo afetar significativamente, a gente vai vendo aqui, vai conversando na live sobre isso, vai ter impactos decisivos sobre o adoecimento, tanto pela via do risco de ser contaminado pelo corona e ter a Covid, o risco de perder pessoas próximas, né, e o risco do adoecimento psíquico, que vai ficar agudizado também nesse contexto. Obrigado, Solange. Gostaria de, mais uma vez, informar para vocês que nós estamos conversando aqui com Solange Silva, doutoranda pela UNB, Universidade Nacional de Brasília. E esta live é um produto do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e que já vem em sua 4ª edição. Solange, gostaria de saber o isolamento social, o medo do contágio, a perda de membros da família, também impacta muito fortemente nas pessoas. Como lidar com isso? Bom, antes de ver como lidar,
vamos ver quais são as possibilidades de repercussões subjetivas, digamos assim, né? Quais são os efeitos do ponto de vista subjetivo. Então, a gente está diante do isolamento físico, do contato físico aí restrito, de certa forma impossibilitado, né? E aí, de novo, eu trago Freud, porque ele coloca uma coisa que, nossa, é um texto de 1915, 16, e ele traz uma questão que também é interessante. Ele vai dizer que nessas situações de situações extremas, né, situações agudas para a humanidade, a gente tem medo. É interessante, olha só, ele diz que a gente tem medo da doença, a gente tem medo da morte, mas a gente tem medo também da ruptura dos laços sociais. Vejam bem, né? Ele disse isso em 1915. E agora parece bastante aplicável para a gente fazer uma leitura, né? Então, é o medo da doença em si, da Covid, é o medo da morte, seja a morte a nossa própria, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, e, ao mesmo tempo, o medo diante dessa ruptura dos laços sociais, né, que se tornam, de algum modo, em algum grau, dificultados por conta da questão do isolamento e do distanciamento. Diante disso, nós vamos ser afetados psiquicamente. O Freud diz que, num momento de situação extrema assim, a gente tende a regredir, tanto intelectualmente, e aí isso é uma questão, a gente vê propostas aí que são absurdas, né, do ponto de vista intelectual, sendo agora colocadas, talvez seja reflexo dessa regressão que a situação extrema de limite nos coloca, e ao mesmo tempo ele diz que a gente tem regressões do ponto de vista psíquico. E aí ele fala do medo, mas ao mesmo tempo é importante a gente estabelecer uma diferença entre a reação possível do medo, do pânico, né? Uma primeira diferença aí. Então, o medo, primeira coisa, vamos sentir medo, né? Como lidar? Agora sim, primeiro elemento importante, medo e pânico, estabelecer uma diferença, porque o medo, ele é um afeto que garante, de algum modo, a nossa sobrevivência. É o medo que nos permite, digamos assim, quando bem canalizado, para que a gente use ou encontre medidas protetivas individuais e coletivas. É pelo medo, é a partir do medo que a gente pode exercitar o autocuidado, a autoproteção e, ao mesmo tempo, o cuidado e a proteção com o outro. Então, nesse sentido, primeira coisa, acolher esse medo. Em absoluto, dizer não sinta medo, não, o medo é importante nesse momento. A ausência dele vai implicar em graves problemas, como a gente tem visto aí, de pessoas que negam, que se recusam, que se fincam nesse narcisismo de algum modo, isso não vai me atingir, né? E aí não usam das medidas protetivas necessárias, o uso de máscara, o próprio distanciamento, né, o isolamento em casa, na medida do possível, enfim. Então, a primeira coisa é acolher esse medo, porque ele é pertinente, sim. Agora, a diferença, e talvez seja necessário buscar um apoio, buscar uma ajuda, quando a gente fala do pânico, né, o pânico que te impede, que se coloca de tal modo que você não consegue estabelecer ou encaminhar ali os elementos da sua vida cotidiana. Então, no primeiro momento, todos nós fomos afetados, estamos sendo afetados pela pandemia e pelas exigências que ela nos impõe, né? Mas aos poucos a tendência é que a gente vá conseguindo manejar, mas para manejar com esse medo é preciso que a gente o acolha, né? O acolhê-lo significa não negar, significa falar dele em família, conversar sobre ele com os colegas, com os amigos, né? Buscar ou reivindicar
dentro das organizações, através, por exemplo, de instituições como os sindicatos, reivindicar, né, que medidas protetivas sejam adotadas pelas organizações, né? Então, nesse sentido, um acolhimento desse medo vai ser essencial e ficar atento se esse medo vai chegar num grau tal, se ele vai avançar, que vai se colocar como um pânico, né, que te impossibilita, que te paralisa, que dificulta que você possa aí manejar e ir conduzindo aos pouquinhos, com cuidado, com limite, a sua vida. Então, essa seria primeiro os dois afetos, medo e pânico, e um outro afeto que eu queria falar, que surge também diante do isolamento, diante das perdas, diante desse confronto com a vulnerabilidade e com a possibilidade da morte, é a angústia. Então, também vai nos acontecer de nos depararmos com a angústia. Diante disso que a gente não controla em absoluto, a gente pode usar e deve as medidas protetivas, mas isso é uma garantia de que a gente não vai ser contaminado pelos vírus. Nos protege, diminui a probabilidade de contaminação, né? E o quanto a gente puder fazer por isso, devemos fazê-lo, mas ao mesmo tempo não há garantia, sempre estamos ali convivendo com esse risco. Algumas populações, alguns grupos sociais mais e outros menos. A gente tem visto aí através da mídia, e também não precisa nem através da mídia, basta do nosso dia a dia, pela cidade, pela ilha de São Luís, pelo interior do Maranhão, estamos falando que a gente não tem sequer água encanada. Então, tudo isso vai afetar o modo como a gente maneja com esse medo, com esse pânico e com essa angústia. Obrigado, Solange. Nós estamos falando aqui com Solange Silva, formada em Psicologia pela Universidade Federal do Maranhão, fez mestrado também pela Universidade Federal do Maranhão e está fazendo doutorado pela Universidade Nacional de Brasília. Queremos dar um alô aqui para Joel Oliveira, companheiro de a Crísio e a Rielda, nossa secretária. Obrigado, Rielda. Nós estamos hoje convivendo com muitos problemas e os meios de comunicação todos estão cobrindo tudo. Eu pergunto a você, os jornais, televisão, blogs, a todo instante falam da quantidade de pessoas infectadas, do número de mortes, mas pouco se diz das doenças ocultas geradas nesse período de quarentena. Além da ansiedade, quais são os mais comuns? Solange. Muito boa essa questão, né? Muito importante mesmo, porque a gente vai ter, como eu falei no começo, uma tendência provável de agudez, né, desse adoecimento psíquico, dessas doenças ocultas, né? Então, e que estão associadas, né, com a forma através da qual a gente vai lidar com esse confronto com a vulnerabilidade, com a morte. Então, algumas pessoas vão para esse caminho da onipotência, ou seja, da negação da morte e da negação da possibilidade de vulnerabilidade, né? Então, aí também a gente pode ter, né, uma forma de adoecimento, né, nessa negação. Outra forma, né, de se posicionar e de manejar com essa situação de pandemia é pela outra via oposta, extrema, da impotência. Né? Então, as pessoas que já tinham fatores associados, sejam sociais, culturais, enfim, com doenças como, por exemplo, a depressão, e que a gente pode ter, eu tô curiosa para ver se vai sair alguma pesquisa nesse sentido, né? Eu arrisco dizer que a gente vai poder estudar isso aí, que é uma tendência maior de doenças nesse sentido de desistência da vida,
né, portanto, de depressão, podendo chegar aí à ideação suicida, né? Então, a onipotência tende a levar ao pânico e a onipotência tende a levar, desculpa, à ansiedade, né, de certa forma, ou à negação da possibilidade de adoecimento. Do outro lado, a gente pode ter uma tendência à impotência, ao sofrimento agudizado, digamos assim, com ideação suicida, né, também é uma possibilidade. E, nesse contexto, um caminho que a gente pode encontrar aí para lidar com isso e para não chegar nessa agudização é resgatar a potência humana. Então, nem onipotência e nem impotência, há uma potência e as medidas protetivas apontam para ela, né? E também com uma possibilidade de, como a gente já falou, de acolher esse medo que comparece, né? E para que, de tal modo, a gente possa, através dessa fala, canalizar esse sofrimento, né, canalizar essa tristeza, vamos dizer, a melancolia, que também é uma possibilidade de afeto aí, presente diante desse contexto, né? A síndrome do pânico também, a gente pode ter casos de pessoas que vão ter uma intensa dificuldade, um medo, a fobia social, né, um pânico associado com a fobia social, então, que vai ser o extremo já desse isolamento, do recusar o contato em qualquer medida, de qualquer forma, aí vai se deparar com o pânico de voltar ao trabalho, né, com o pânico de ter contato, com a fobia social. Então, tem mesmo aí, muito apropriada essa questão, Xanatan, porque a gente vai ter uma série de adoecimentos psíquicos que podem vir a reboque, digamos assim, né, porque os afetos estão muito mobilizados. Então, é preciso estar atento, ter cuidado e, se for o caso, né, buscar ajuda, seja através, se a gente pensar nos trabalhadores, através das instituições sindicais, né, seja compartilhar isso com alguém, com um membro familiar, ou até mesmo chegar à busca de uma ajuda especializada, né? E um outro ponto que eu ainda chamaria brevemente, porque a gente tem percebido isso aqui, é o cuidado para não cairmos na tendência de medicalização, né, de automedicação ou mesmo de medicalização, no sentido de entorpecer, de se entorpecer, para não lidar com esse medo, com esses riscos aos quais, de algum modo, nós estamos expostos, considerando a situação de pandemia. Muito bem. Nós estamos aqui falando com Solange Silva, formada pela Universidade Federal do Maranhão, doutoranda pela UNB, falando sobre saúde mental, os efeitos da pandemia na vida e na mente do trabalhador. E nós, trabalhadores que já estamos bem bagunçados pelo poder público, né? Temos mais ainda esse problema para nos preocupar. Já não basta perder os nossos direitos, né? Isso aqui é mais um trabalho do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que está na sua 4ª live. Solange, o nosso sindicato é um sindicato jovem, só tem 13 anos. Tem uma base de pessoas já maiores de 50 anos. A média de 75% a 80% é de praticamente pré-idoso, né? Diz que aumentou mais a nomenclatura para quem tem acima de 50 anos. Que estão no grupo chamado de risco. Aos poucos, estamos voltando à rotina de trabalho. O medo de nos contaminar é muito grande. Há riscos como lidar com a ansiedade e medo constante de adoecer. O que você acha disso? Bom, aí eu volto àquela questão do resgate e do restabelecimento dos laços sociais.
Eu aposto, eu acredito, né, que nesse contexto, mais do que nunca, se faz imprescindível que nós, que os trabalhadores, e aí especialmente falando para os servidores, né, da Assembleia Legislativa, a gente não pode se dar as mãos fisicamente nesse momento, né, por conta da situação de pandemia, mas é imprescindível que a gente fortaleça os laços enquanto categoria, né, de trabalhadores, né, buscando no coletivo essa aproximação que não deve ser física, né, mas deve ser uma aproximação enquanto classe, enquanto categoria, para que se possa lutar. Lutar é uma via, essa via da luta, da reivindicação, né? É o que a gente chama de um destino político para esse medo, para esse sofrimento. Então, se aproximar entre si, unir forças para buscar junto, através, por meio das, como eu falei antes, do sindicato, né? Por exemplo, lutar para que a instituição, no caso, né, a Assembleia Legislativa do Maranhão, possa cumprir com o seu papel, né, enquanto empregador, de garantir, de prover, porque isso também está na legislação, né, de prover as condições mínimas de segurança para essa volta. Né, do ponto de vista de garantir os EPIs, do ponto de vista de garantir que o trabalho seja feito, respeitando as medidas protetivas, respeitando o distanciamento social, zelando e prezando pela higienização dos espaços de uso coletivo, com maior frequência, né? Então, a via que eu entendo ser possível é essa, do coletivo, da aproximação, no sentido do diálogo, do falar, né, do reivindicar, de lutar por esses direitos de proteção, de EPIs e de garantia de algum grau de segurança. Então, não podemos e não devemos voltar ao trabalho de qualquer jeito, né, a qualquer custo, sobretudo se a gente está, né, seu Natan, como o senhor colocou, diante de um grupo em que 75% pode ser considerado do grupo de risco. Então, a gente tem aqui, quando a gente atende os trabalhadores, a gente tem trabalhado nessa perspectiva de um limite. Sabe? Qual é o limite que o trabalhador vai colocar? Porque normalmente as empresas, no caso as organizações, mesmo as públicas, né, sob a égide dessa sociedade capitalista colonial, né, sob a égide de um sistema que é produtivista, é a produtividade a qualquer custo, a qualquer preço, isso também chegou nas organizações públicas, né? Então é preciso que nós, trabalhadores e estudiosos da psicologia do trabalho, né, da ciência, nos coloquemos diante da construção desses limites, né, desses limites. São servidores públicos, então isso no nosso país, de algum modo, né, nos coloca esses trabalhadores numa posição, se a gente pode dizer, um pouco menos pior em relação aos empregados de empresas privadas que vivem sob a ameaça, né, de demissão. Mas no serviço público também existem ameaças de outra natureza, né? Então, para que não seja uma pessoa, um trabalhador que reivindica e que passa a ser marcado, né, por causa dessa sua capacidade de indignação e de reivindicação, que os trabalhadores possam se dar as mãos nesse momento no sentido afetivo e político da expressão. Né? Não podemos fazê-lo fisicamente, mas pela via do coletivo, pela via da fala, do associativismo, do coletivismo, a gente pode e deve sim lutar para estabelecer um limite e para reivindicar medidas protetivas de segurança e de saúde. Muito obrigado, Solange. Estamos aqui na live do Sinsalem, falando sobre saúde mental, os efeitos da pandemia na vida e na mente do trabalhador. Solange Silva é formada pela Universidade Federal em Psicologia, tem mestrado pela Universidade Federal do Maranhão e vai se formar, vai ser doutora pela UNB,
Universidade Nacional de Brasília. Dá um alô para o Luiz Lima, que ele diz aqui: temos que transformar o medo em força. Realmente, Luiz, precisamos fazer isso. Já que a gente vê o pouco caso de alguns aí, então nós, pelo menos, nós temos que transformar esse medo em força. Solange, qual o público que mais tem procurado ajuda psicológica? São os mais jovens ou os mais idosos? Bom, assim, eu posso falar, claro que vai ser uma visão a partir da minha vivência, não são dados de pesquisas. Aqui eu trabalho com duas frentes de escuta, né, na própria universidade, né, atendendo o público da universidade, tanto os trabalhadores da universidade, quanto os discentes e os docentes, né, e trabalho num projeto junto ao sindicato dos bancários aqui. Então, o que nós temos percebido, por exemplo, na universidade, é que, primeiro, o número de buscas, né, pelo serviço, pelo atendimento, tem sido aumentado significativamente agora, né, diante dessas ocorrências, e eu diria que os jovens estão, sim, sofrendo, claro, e estão buscando também atendimento. Então, a gente tem um grande número de estudantes, né, que tem buscado, porque a universidade aqui conta muito com estudantes de diferentes localidades do país, que muitas vezes estão afastados das suas famílias, né, que são de outras regiões do país. Então, a situação de isolamento os confronta também com essa solidão, digamos assim, né. Então, a gente tem uma busca significativa da parte dos estudantes e dos trabalhadores também, né? No caso dos bancários, porque é o projeto em que eu atuo diretamente, e na universidade de um modo geral, tanto trabalhadores do nível médio, quanto do nível técnico, né? Do corpo docente um pouco menos, né? Mas a gente tem visto que essa situação da pandemia e as restrições que ela nos impõe tem fomentado a busca de ajuda profissional. Aqui no DF, também no Maranhão, aí a categoria, né, dos profissionais psicólogos se reuniu, então alguns grupos fornecem atendimento gratuito, online, né, então a procura tem sido significativa, grandiosa até, gerando inclusive uma situação de sobrecarga também, né, para os profissionais da psicologia, tudo mediado pela tela. Então, a saúde do trabalhador psicólogo também, que é gente também, que é ser humano, né, também aí precisa de algum cuidado, porque há, de fato, uma busca mais intensificada pelo serviço. E aí eu diria, não arriscaria dizer que tem um grupo de mais idade que procura mais, de menos idade. A gente vê uma diversidade nesse sentido, em termos de faixa etária, em termos de sexo, né, em termos de diferentes caracterizações. Obrigado. Nós estamos conversando com a Solange Silva, com a live Saúde Mental, os efeitos da pandemia na vida e na mente do trabalhador. A nossa secretária Riel disse que é importante o fortalecimento das relações de solidariedade entre as classes. É verdade, Riel. É verdade. Perfeito, agora, Riel. Solange, nós temos acompanhado durante o início dessa pandemia que o nosso principal governante, além de negar a pandemia, além de fazer escárnio da pandemia, além de levar os seus seguidores para a pandemia, ele também aproveitou a pandemia para nos tirar direitos adquiridos. Visto que a gente não está podendo fazer movimento para não complicar mais a situação dos nossos parceiros, colegas e amigos. O que tu acha disso? Muito oportuno, obrigada pela possibilidade de poder falar disso também, né? Porque, como eu dizia, né, a saúde, ela envolve dimensões
diferentes dimensões, inclusive a dimensão política, social e econômica, né? Então, o que a gente pode enxergar nesse sentido, eu arrisco dizer, talvez seja ousado, mas vou fazê-lo, é por isso que a gente fala em psicopatologias, sabe? Que são produzidas, que não são enxergadas como adoecimentos, né? Mas que são psicopatologias, né? São patologias psíquicas. E aí, situações ou grupos que têm esse comportamento, como a gente tem visto, primeiro nos remetem. Tem um filósofo africano, cujo nome não vou lembrar agora, ele fala da necropolítica. Então, eu arriscaria dizer, numa análise sociológica e filosófica, que a gente vive numa sociedade agora em que impera a necropolítica, é a política do extermínio. Né? E, nesse sentido, a gente pode, por parte desse governo que está aí, ou desse desgoverno, né, uma perversão. Porque aquela reunião ministerial, como ficou exposta, trouxe isso muito claramente, né, do quanto há uma ação articulada, né, no sentido de usar esse momento em que, de algum modo, a ênfase está na pandemia, né, pela mídia e tal, usar desse momento exatamente para fazer um desmonte, né, no sentido do sistema de proteção trabalhista, né, da classe trabalhadora, um desmonte em termos do regimento e da legislação ambiental, a gente está vendo aí, né, então há uma perversão, no sentido de que há um planejamento prévio, no sentido de se aproveitar desse momento para agir de uma maneira descomprometida e exterminar um sistema de proteção social, né? E a forma, por exemplo, se a gente for analisar como foi colocada e como tem sido trabalhada essa questão, por exemplo, para contextualizar, do auxílio emergencial, né? Como é que as pessoas, a maioria, um grande número da população brasileira, gente, não tem acesso, não tem comida em casa, não tem acesso à água potável, não tem acesso a uma rede de esgoto. Então, como é que o canal, né, pode ser desenhado, a proposta pode ser feita de um jeito, via aplicativo, predominantemente, via uso de redes sociais, prevendo acesso à internet, e do ponto de vista da educação, as escolas, pelo menos aqui no DF, estão retomando o semestre com exigência de presença, obrigatoriedade de presença dos alunos na rede pública, e quando, de novo, eu vi um dado, 85% da população, por exemplo, do Maranhão, né, não tem um computador em casa. Então, como é que a gente pode pensar nas exigências que são feitas de tal modo a culpabilizar o estudante, o trabalhador, o cidadão, né, pelos infortúnios dos quais ele é acometido, né, e que são resultado de um desmonte da proteção social, né? Então chega a ser mesmo perverso, pautado numa prática narcisista, porque é isso, negar não se deparar com esse limite do humano. Nós estamos diante de um momento, já falei um pouco sobre isso, né? Onde nós nos deparamos com esse limite, com a nossa vulnerabilidade, com a possibilidade de perda, né? Então, o nosso narcisismo está sendo atacado, e aí a reação de alguns grupos, como esse que está aí, dessa pessoa que está aí como presidente, é nesse sentido, de uma negação, mas pautado em algo articulado que aponta, portanto, para uma perversão e para o extermínio. O extermínio, né, de uma determinada classe, que é justamente a classe que, porque não tem emprego, porque não tem renda, não se coloca como classe consumidora. Né? Então, essa classe tende a ser ignorada, e aí vamos ignorar a pandemia também, porque ela pode ser, parece louco isso, mas é um raciocínio possível, ela pode ser a possibilidade exatamente de exterminar
um grande número, porque nós estamos, outro dia eu vi um comentário na internet que eu acho que é muito apropriado. Estamos todos no mesmo barco? Não, definitivamente não. Nós estamos diante da mesma tempestade, dizia o post lá, que eu não consigo lembrar agora. Estamos diante da mesma tempestade, mas grupos em embarcações diferentes. Embarcações diferentes. Tem gente que está na tempestade no iate, tem gente que está na tempestade num barco com um pouco mais de proteção. E aí tem pessoas que estão numa canoa remando ali diante dessa tempestade para tentar sobreviver. Então, é de fato uma desresponsabilização muito acentuada, pautada no narcisismo, numa perversão e no que a gente tem chamado também de normopatia, né? Que é essa psicopatologia de você não se permitir afetar pela dor do outro, pelo sofrimento do outro. Então, é a normopatia. Tá tudo normal, não é assim que ele falou? E daí? E daí? A morte. Todo mundo vai morrer, né? Então, é uma tendência à normopatia e ao extermínio de determinados grupos sociais, infelizmente. É verdade. Eu fiz essa pergunta porque vem me afetando muito a ação que o governo federal tem feito com relação a essa pandemia. Não basta ele ter falado as asneiras que falou, não basta ele ter feito os atos políticos dentro da pandemia e ter tirado nossos direitos. Um país que fica 3 meses sem ministro de saúde, dentro de uma pandemia, né? E que, além disso, além de passar esses 3 meses, já trocou 3 vezes de ministério. Isso é querer brincar, né? Com a população, com o ser humano e até com os eleitores dele, que confiaram que ele poderia fazer. Mas como eles foram confiados num psicopata, fazer o quê? Né? Solange, nós já estamos caminhando para finalizar a nossa live. Em nome do Sindisalem, Sindicato de Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, gostaria de agradecer novamente por você ter aceito participar conosco desta live. Queria pedir que você fizesse suas considerações finais e desse alguma orientação ou dica de onde e como podemos administrar esses sentimentos negativos que, por vezes, nos perturbam e agora, na pandemia, parece que estão mais presentes. Bom, meu agradecimento aqui, né, ao sindicato pelo convite, a todos que nos assistem, que participaram aí com seus comentários, o Luiz Lima, o Acrísio, o Joel, a Ielma, né, muito obrigada a todos pela participação, por nos escutarem. E aí, um primeiro elemento, assim, que eu entendo ser decisivo e importante, seu Natan, primeira coisa, é aceitável, é normal e é inclusive desejável que nós sintamos medo e um certo grau de angústia diante disso que está aí. Isso aponta que nós não somos máquinas, né, que nós somos humanos. Então, sentir, se deparar, se confrontar com esses sentimentos indica que nós não estamos na normopatia, né? Então, nós nos afetamos de algum modo, nós sentimos, nós nos deparamos com o sofrimento, seja por perdas de uma natureza ou de outra. Então, o primeiro aspecto importante é isso, acolher esse medo, essa angústia e, coletivamente, através da fala, né, e não da paralisação, que a gente possa encontrar caminhos dando as mãos, social e politicamente, para que a gente possa encontrar destinos políticos para esse sofrimento, sabe? É a hora de nos unirmos, de nos juntarmos e transformar, alguém falou aí, acho que foi o Luiz, né?
canalizar esse sofrimento para a via, né, da luta. E para isso não há outro caminho senão o da fala. A gente vive uma sociedade que quer calar o sujeito, que quer calar o trabalhador, né, que quer calar o jovem, que quer calar o idoso, né, mas nós ainda vivemos, né, num país democrático. Então, é decisivo, importante a gente falar, parar um pouco, né? É preciso, o momento pede isso. Outro dia eu atendi a um trabalhador que me fez uma pergunta, né, que eu achei interessante, assim, é normal eu não querer fazer nada? Claro, gente, nós não somos máquinas, nós temos limites, né? Apesar da mídia o tempo todo, através dos comerciais, a mídia televisiva, o ser humano é sem fronteiras, faça tudo, compre tudo, na hora que você quer, do jeito que você quer, com apenas um clique, e às vezes a gente se deixa enredar por isso. Então, nós temos um limite, sim, e é imprescindível que a gente se dê conta disso, que a gente resgate essa dimensão nossa que é humana, de ter limite, de parar, de pensar, de refletir, e a partir daí construir, estabelecer, fortalecer os laços para que, através da mobilização coletiva, a gente lute, a gente possa resistir diante dessa situação que está posta aí do ponto de vista da saúde. Resistir significa se deparar com esse limite, né, aceitá-lo, usar das medidas protetivas, né, amparar, acolher essa angústia e falar, encontrar meios para, através do resgate, da reconstrução dos laços sociais, a gente encontrar alternativas e caminhos para fazer algumas pequenas que sejam mudanças diante da conjuntura que nos está posta. Meu muito obrigado a todos, boa noite de novo e um abraço. Nós agradecemos, Solange Silva, e que a sua jornada ela fique melhor quando você terminar com a sua monografia, que geralmente essa monografia que tira mais o sono da gente, né? Quando a gente está na universidade. Esse é o grande calcanhar de Aquiles da gente. Então, que você tenha muito sucesso em sua função e o Sindicala está à disposição de você para qualquer coisa. E eu gostaria de dizer, agradecer também a Silvana Assunção, Luiz Noleto e Silvana, obrigada. Falar uma frase que a Crisio Mota deixou. Não consegui ler bem. Lúcia Furtado também, obrigado. Mas ele disse Obrigada, que Lu. estava olhando um vídeo do MPB4. MPB4 é um grupo das antigas, né? Sim. Então já faz anos que ele falou sobre isso. Então, no final da frase do MPB4, ele dizia o seguinte: ninguém solta a mão de ninguém. Essa é a frase que o Acrisio Mota deixou para nós, e eu gostaria de fazer com que o sindicato também se incorporasse nessa máxima: ninguém solta a mão de ninguém. Nós estamos por uma causa que não é só para nós. O sindicato, quando começou a pandemia, o sindicato contratou um carro de som que passou 5 semanas dizendo: não saia de casa a não ser que seja preciso. Então, nós temos feito tudo que é do nosso alcance para poder amenizar os efeitos dessa pandemia. E esse foi o nossa quarta live, onde nós estamos orientando as pessoas, nós não, os nossos convidados estão orientando as pessoas para tentar sair dessa pandemia não igual como entramos. Então, mais uma vez, o sindicato agradece, Solange, e muito obrigado. Boa noite, pessoal. Até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Obrigada, seu Natan. Tchau, Solange. Boa noite a todos. Obrigadão mesmo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.